Tô por aqui, hein, minha gente? Oba! É 8 horas, né? 8 horas? 8 horas eu tô aqui. Gente, tô achando a luz péssima. Deixa eu ver se melhora se eu acender essa aqui. Só um minuto. Será? Não, só faz piorar, né? Vamos ver. Bem, ruim será. Acho que é até melhor sem, né? Sem essa luz. O computador acho que tenta compensar, que tem pouca luz, e dá um. Eu tava olhando as imagens de ontem, eu fiquei com cara de fantasminha camarada. Não vai ser diferente hoje. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Estamos aí, minha gente. Vamos lá, que hoje a gente tem muita coisa para falar, não é? Hoje eu vou tentar ser menos atacada, né? Não falar 2 horas seguidas, né? Eu vou dar mais tempo para vocês falarem também. E vamos ver se a gente não faz 2 horas, né? Porque depois isso deu uma confusão para mim. Porque fica um vídeo muito longo e eu tenho que subir para a nuvem para poder editar, botar legenda, não sei o quê, tudo isso vira uma confusão grande quando a gente faz uma coisa tão enorme como foi a de ontem, né? Mas acho que todo mundo estava na empolgação ontem, né? Que bom. Eu mesma estava. Ainda estou. Hoje o cenário é diferente, eu tenho até o Mickey ali em cima. Vamos lá. Hoje nossa conversa é sobre organização. É uma das fases, né? Eu divido em 4 fases a produção cultural, que é o planejamento, organização, coordenação e finalização. O planejamento foi o que a gente viu ontem, que é aquela parte que você prepara, vai preparando, né, principalmente a criação, a elaboração do projeto, né, o que você vai precisar, enfim, essa parte do planejamento, do seu pensamento, você pensa muito. A parte da organização é uma parte que você também vai pensar muito, certo? Porque você vai estar. Você é quase a mão na massa, né? É o cheirinho da mão na massa. Você vai estar já realizando, não vai estar mais naquela fase de planejar, de pensar, né? Do planejamento, você já vai estar executando realmente. Só que você vai estar na fase de pensamento da execução, certo? Você tem que todo mundo vendo aí, Nanda falou aqui que tinha caído. Vocês estão me vendo legal? Tá tudo bem com a minha internet ou foi a de vocês? Ou foi a de Nanda que caiu? Me digam aí, por favor, se todos estão me vendo, só para ficar com o coração em paz, não ficar aqui uma louca falando sozinha. Ah, legal. Obrigada, tá tranquilo. Valeu. Então, aí a organização é aquela parte que você já está executando, mas você ainda está na fase do pensamento da execução, certo? Que você vai sentar, seu computador, seus pensamentos, e vai, seu caderno, da forma como você quiser, e vai pensar quem são as pessoas que vão estar ali, certo? Quem vai ser o responsável por cada item daquele seu projeto, tá? Então, essa é a fase da organização. Você vai organizar tudo para, na fase da coordenação, você botar para moer. Entendeu? Acho que fica claro, né? O planejamento é a gente criando o projeto, a organização é a gente já executando, porém, na fase do pensamento da execução, é, digamos, o planejamento da execução, certo? Mas a gente já está executando, a gente não está mais planejando. E a coordenação é a gente executando de fato, a mão na massa, o dia da festa, o dia do evento, o dia da gravação, o dia do que quer que seja. E a finalização é o depois desse dia, certo? Acho que ficou claro, tranquilo, né, para todo mundo. Vamos falar hoje sobre a organização, né? Eu fiz aquela lista de itens de novo para ir falando com vocês. A primeira lista, o primeiro item da minha lista
que é o item que eu mais amo no fundo do meu coração, é o checklist. Vamos conversar sobre checklist. Um checklist é uma lista de afazeres, certo? Onde você vai. Para mim, é como se fosse o meu GPS. O meu checklist, ele é realmente o meu guia. O que eu faço? O que eu costumo dizer é quando eu vou executar um projeto, é que se eu preencher todo o meu checklist, significa que o meu evento está pronto, ele já pode acontecer, certo? Porque ele é uma lista com tudo que eu vou precisar. Tudo, tudo, tudo. Desde fornecedor, equipe, o que for. Tudo está no meu checklist. Então, se eu fizer essa lista bem feita, bem detalhada, pensada, né, organizada, estruturada, se eu realmente fiz um checklist, perdi tempo com isso, o meu evento provavelmente vai me dar muito pouca dor de cabeça. No sentido de eu não vai faltar coisas, certo? Acontece de faltar coisas? Acontece. Principalmente quando a gente está no começo da caminhada. Isso é natural. Claro que é natural. Esqueci tal coisa. Minha gente, eu trabalhava no Balé Popular do Recife. E a estrutura do Balé Popular do Recife era assim, você não tem noção, não. Primeiro que eram 36 bailarinas, né? Fora a equipe de apoio. Eram 36. Olha aí, que legal. Fora isso, que já era um mundaréu de gente, eles tinham, eram 860 quilos de roupa que se usava numa apresentação do balé. Ou seja, era um caminhão cheio de roupa. Que toda vez que eu ia fazer o evento, eu tinha que contratar o caminhão e era um caminhão cheio de roupa. E aí, além do caminhão, eu tinha que ter um ônibus para levar essa galera toda para a apresentação, certo? Aí eu tinha que ter iluminação, eu tinha que ter som, né? Eu tinha que estar afinada com a produção do evento, porque o balé se apresentava em teatro, mas se apresentava muito dentro de outros eventos, tipo representando Pernambuco, representando Recife, entendeu? Aí, então eu tinha que estar muito antenada, muito afinada com a produção do evento em si. Aí, minha gente, era 1 milhão de coisas para lembrar. E tinha um detalhe, que era assim, o balé, por ser um grupo de dança, usa um tapete preto que se chama linóleo. E este tapete preto, ele é colado com uma fita. Tem uma fita, dessas fitas largas, pronto. Tem uma fita específica para você colar este danado deste linóleo. Eu não esquecia não toda vez. Minha gente, eu anotava, eu botava despertador, eu fazia o que fosse, não tinha jeito de eu lembrar da danada da fita do linóleo. Aí eu solucionei assim, eu chamei o camareiro, que era quem tomava conta do linóleo, e, e disse para ele, ó, o seguinte, a gente vai comprar fita de linóleo por mês agora, não vai ser por apresentação, porque quando eu entrei no balé, era assim, você comprava por apresentação, né? Tipo assim, vai ter uma apresentação, compra a fita do linóleo. Era assim o esquema. Diga o seguinte, agora a gente vai fazer estoque de fita de linóleo aqui. E quando tiver faltando 10 para acabar, você me avisa que eu compro de novo. Foi a solução que eu encontrei. Porque era uma coisa que eu esquecia muito. Freud deve explicar isso, porque eu não lembrava da fita do linóleo. Mas era uma coisa que eu esquecia muito. O que eu estou querendo lhe dizer é que você vai esquecer alguma coisa e isso não é o fim do mundo. Não entre em crise, não fique em pânico. Tudo bem, tudo dá um jeito. O meu mais novo esquecedor oficial é pilha para as arandelas da orquestra. A orquestra, quando toca, ela tem umas luzinhas assim que ficam em cima da partitura, que a gente chama de arandelas. E toda vez que a orquestra vai se apresentar, tem que trocar danado das pilhas. Né? É um mundaréu de pilha, pilha que só a gota serena. E toda vez tem que trocar as pilhas, e eu nunca lembro de comprar as pilhas. E chega a doer meu coração agora, porque quem era o responsável por essas arandelas era seu João, um amigo muito, muito querido que a Covid me levou. E, e era ele que me lembrava sempre. Só que era assim, ele era tão perfeito que quando ele chegava, a primeira coisa que ele dizia era: Carlinha, as pilhas da. Era assim, bom dia, Carlinha, as pilhas das arandelas. Tipo assim, 5 horas da manhã.
as pilhas das arandelas. Eu digo, seu João, que maravilha. É claro que eu esqueci. Ele fez, eu vou comprar, Carlinha, não tem problema. Eu não tenho mais seu João, Covid me levou, mas é isso. Terei que aprender a conviver. Vamos para frente. E aí, sempre vai ter uma coisinha ou outra que você vai acabar esquecendo. E o mundo não vai acabar porque você não vai esquecer de levar o artista, você não vai esquecer, né? Então, se tem o artista, se tem público, tem espetáculo. Acabou. Tudo bem. Né? Mas, quando a gente está fazendo checklist, é importante que você vá anotando tudo que você vai precisar. Aí, vamos lá. Quando eu comecei lá atrás no Ballet Popular do Recife, eu entendi que eu precisava de um checklist. Aí eu comecei a fazer um checklist, certo? E aí, o que acontecia? Ia passando de um ano para o outro, assim, de um espetáculo para o outro, eu já usava o mesmo checklist. Eu pegava esse daqui vai ser. Esse aqui é em Recife, beleza. Esse outro não é em Recife. Aí eu tenho que botar um ônibus, então. Aí boto o ônibus no checklist. Só que eu não apagava isso. Eu levava esse checklist mais atualizado para a próxima apresentação. E eu fiz isso ao longo da minha vida toda. Tchan! Olha que legal. Aí, veja que coisa boa. Quando eu vou fazer um evento agora, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu recorro a essa minha memória, a esse meu checklist. Então, eu sugiro que você comece, a partir de agora, a fazer o seu checklist, um checklist único, né? Que você vai fazer ao longo da vida, que você vai realmente ao longo de todo o seu processo, você vai repetindo, repetindo, repetindo e aumentando, aumentando, aumentando. E aí fica um checklist gigante e quanto maior, melhor, porque o que eu faço? Eu pego esse checklist, copio, colo e só vou tirando o que eu não vou precisar. Ainda assim falta coisa? Ainda assim falta coisa. Ainda assim eu esqueço de vez em quando alguma coisa, ainda assim eu esqueço, enfim, e faz parte. E aí a gente vai lá e anota no checklist, e às vezes eu esqueço de anotar no checklist, então acontece. É isso, mas é uma construção, certo? É super importante você criar realmente essa memória, porque ela vai te ajudar a economizar muito tempo, né? Eu acho que quando eu pensei na jornada da produção sem complicação, eu pensei muito nisso, porque o que eu vejo de muitos produtores é assim, vamos fazer um espetáculo, massa. Aí vamos pensar como é que a gente vai fazer, massa. E aí o que eu percebo é que quando ele vai construir o próximo, ele começa do zero de novo. Vamos pensar como é que a gente vai fazer. Não, não vou pensar mais, eu já pensei. Eu só vou copiar e colar, só isso. Eu só vou copiar e colar. Então, a ferramenta que eu acho mais importante, a que me dá menos, me dá menos complicação na vida, que tira as minhas complicações, é essa ferramenta do checklist, certo? Uma outra coisa que a gente precisa concentrar um pouco é na contratação de equipes, de equipamentos e de pessoal. Isso a gente também faz na fase da organização, certo? A gente faz um checklist, lista lá todo mundo que a gente vai querer, vê quem são as pessoas, cada responsável, todo mundo, e aí a gente vai começar a contratar as pessoas, certo? E aí você tem que usar do baú do seu tesouro, né? Para que você tenha, por exemplo, o caminhoneiro que trabalhava comigo no Balé Popular do Recife, há 22 anos atrás, até hoje é o mesmo caminhoneiro que eu contrato. Olha só, são 22 anos trabalhando juntos. 21, porque eu comecei a trabalhar com ele já fazia um ano que eu estava no balé. São 21 anos trabalhando com o mesmo caminhoneiro. Ele faz parte do meu baú do tesouro, né? E ele é do meu jardim de contatos. É uma pessoa muito importante para mim. E quando você tem um fornecedor que entende como é o seu processo de trabalho, a gente trabalha com coisas diferentes, né? Esse cara, ele é um caminhoneiro, ele trabalha com outro tipo de serviço, só que ele conseguiu se adequar tão bem ao que era cultural, que é diferente, é um processo diferente, né? É diferente a forma de tratar as pessoas, né? Os prazos que são diferentes, né? Não é aquela coisa, chegou, descarregou lá e vai embora, não, tem que esperar terminar para carregar de novo, para voltar, né? Enfim, ele super entendeu esse universo, se adequou perfeitamente, e aí virou o caminhoneiro
que é o meu para sempre. Até hoje, nunca foi outro caminhoneiro. Então, ele é o caminhoneiro do balé, é o caminhoneiro da orquestra, é o caminhoneiro de todo mundo. Sempre que eu preciso de um caminhão, é a mesma pessoa. É super importante você entender que essas pessoas, os seus fornecedores, eles são essenciais para que você entregue um bom serviço, um bom trabalho. Eu queria voltar lá no checklist, porque eu queria combinar assim com vocês. Foi até um amigo meu que deve estar por aí, Mikael, que me deu essa sugestão. Em cada item, eu abro para perguntas sobre aquele item. Eu acho que vai ser mais tranquilo. Vocês têm algum. Porque ontem eu falei 2 horas seguidas, né, minha gente? Eu quase cansei com aquilo. Vocês têm dúvidas com relação a um checklist? Vocês querem fazer alguma pergunta sobre checklist? Não, né? Tá de boa, todo mundo entendeu, né? Tá bom. E sobre contratação de equipe, aí você tem que ter cuidado com. Primeiro que você tem que alimentar os seus bons fornecedores e manter eles pertinho de você. Isso falando de equipe, falando de equipamentos, né? Quando eu digo equipe, eu estou falando da equipe que vai trabalhar pertinho de mim, a minha assistente de produção, né? Ou o meu diretor artístico, o meu diretor cênico. Isso eu chamo de equipe, que é quem está fazendo parte da equipe do projeto. E equipamentos é o equipamento de som, o equipamento de luz, né? Os teatros, isso tudo é equipamento para mim. E aí você tem que ter cuidado quando você vai contratá-los. Nanda perguntou assim: tem algum aplicativo que pode ser usado para fazer checklist? Nanda, eu faço no bom e velho Excel. Porque eu gosto quando o checklist não é muito engessado, sabe? Aí eu coloco quantas colunas eu quiser, eu coloco preço, eu coloco, dependendo do, assim, de como é o processo, eu coloco tudo no meu checklist. Se eu correr para um aplicativo, eu não sei se vai ficar do jeitinho que eu quero, sabe? Agora também eu sou uma pessoa muito antiga, né, minha gente? Eu sou antiga, eu sou do século passado e tecnologia não é meu forte, ok? Então pode ser que sim tenha um aplicativo que se adeque a isso. Ontem nós passamos 2 horas conversando sobre planejamento, certo? E eu corri muito no conteúdo para poder passar para vocês e o máximo que eu conseguisse passar. Né? E vocês viram que foi um sacrifício, né? Foi realmente assim, muito conteúdo em pouco tempo, eu falando rápido, e enfim, e vocês querendo mais, ainda bem. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês, que essa jornada ela não acaba aqui e ela pode se estender, certo? Depois que acabar essa jornada, eu vou lançar o curso Produção Sem Complicação. E aí, lá dentro, tem este checklist completão para vocês usufruírem. Gente, como vocês me deixam esquecer de falar do patrocinador? Eu quero agradecer profundamente a Lei Aldir Blanc, que me botou aqui diante desta câmera, que me fez com que eu encontrasse todas essas pessoas e que fizesse essa turma bem bacana, bem legal. Muito obrigada, Lei Aldir Blanc, muito obrigada, Governo do Estado de Pernambuco, muito obrigada, Governo Federal, por ter bancado e patrocinado a jornada da produção sem complicação. Vocês são fogo, hein? Que não avisam, né? Que eu estou esquecendo de falar do patrocinador, já tem aqui 19 minutos. Oh, meu Deus! Muito obrigada, viu, Lab? Estou muito feliz por ter essa chance de estar aqui. Vamos para frente. Então, essa é a boa notícia que eu trago para vocês, que quando terminar essa jornada, a gente tem o curso em si, Produção Sem Complicação, onde você vai encontrar esse checklist, onde você vai encontrar também uma planilha para que você consiga não começar do zero, uma planilha base para que você consiga entender como é que você faz a planilha para os seus projetos. E lá vai estar tudo bem mais explicado, porque aqui eu tenho que correr muito, porque eu só tenho 1 hora para conversar com vocês. Então, indo para frente, né?
Falando sobre contratação de equipe ainda, né, e de equipamentos, vocês têm que se ligar de deixar claro sempre para a equipe e para a contratação e para os equipamentos, né? Data, horário, local, certo? Pagamento e forma de pagamento, tá? Isso é muito, muito importante. Então, não tem essa de depois a gente acerta, tá? Isso é muito ruim para você. Você vai dizer exato, não, quanto é? Não, depois a gente acerta. Não, quanto é? Para saber se eu posso lhe pagar ou não. E aí você vai acertar o preço bem direitinho e você vai dizer, olha, através do Funcultura, eu não recebi ainda, eu vou te pagar quando eu receber o Funcultura, tudo bem? Porque a pessoa tem todo o direito de dizer não, né? Tudo bem para você? Se o cara disser, não, tudo bem, Carlinhos, eu posso esperar. Beleza, fecha o negócio. E quando sair a verba de Funcultura, paga ele, fica tudo certo. E seremos amigos para sempre, ok? Isso é muito importante na hora que você vai contratar. É você deixar preto no branco, o acertado não ser caro para ninguém, todo mundo amarradinho. Bruna perguntando aqui, como formalizar essa contratação de equipe? É interessante usar um contrato? Bruna, confessando todos os meus pecados aqui, porque eu sou dessas, eu não faço mais contrato com as pessoas que eu contrato todo dia. Eu não faço mais. Por exemplo, o pessoal do som, eu acho que trabalha comigo há mais de 10 anos. O pessoal da luz, há quase isso. O caminhão há 21 anos. Então, essas pessoas eu não faço mais contrato. Contrato eu faço mais com quem está começando a trabalhar comigo agora, tal, porque o que eu faço? Como é a forma que eu formalizo os meus acertos? Eu escrevo. Então, por exemplo, eu mando um WhatsApp confirmando tudo, certo? Mandei o WhatsApp, assim, ó, é tal dia, tal hora, vai custar tanto e eu vou pagar de tal forma. Beleza? Beleza. Topa? Topo. Eu printo e guardo. Pronto, tá aí o meu contrato. Porque é a palavra da pessoa. Ou tem outros fornecedores que eu me comunico melhor por e-mail. E aí eu mando um e-mail formalizando. Só um e-mailzinho dizendo tudo bem. Aí a pessoa responde, beleza, Carlinha, tudo certo. Tá guardado o e-mail, para mim tá acertado. Agora, quando eu vou trabalhar com pessoas que são novas na equipe, que estão começando agora e tal, aí realmente vale a pena fazer um contratinho simples para pelo menos deixar amarrado o que tá acordado. Agora vê, por exemplo, no Janeiro de Grandes Espetáculos, a gente, nossa senhora, acho que só de produtor são uns 10. Só de grupos, esse ano acho que foram 50 e poucos grupos que o festival contratou. E aí a gente tem um termo de compromisso padrão, onde a gente muda só os dados pessoais, né, e os dados do grupo, né? A gente muda isso e o nome do espetáculo, e é um padrão. E antes todo mundo tinha que assinar esse negócio. Era um contrato mesmo, onde o presidente da PACEP assinava e o representante do grupo assinava. Era uma confusão tão grande, porque assim, imagina, esse ano foram 50 e poucos, mas Gabriel está dizendo, como advogado, um advogado, como advogado para fins legais, e-mail tem finalidade de contrato informal, tem uma certa segurança e validade. Olha aí, tá vendo? Então não estou fazendo tão errado. Então, concluindo do Janeiro de Grandes Espetáculos, era uma confusão. No ano passado foram mais de 100 grupos. Então, imagina você fazer contrato de 100 grupos fora a equipe, que é grande também, né? Aí a gente determinou isso, que a gente vai mandar esses termos e o grupo responde concordando. Eles respondem dizendo textualmente: eu concordo com o que está escrito assim. Pronto, e assim caminha a humanidade. E aí, dentro desse universo da gente, tem uma coisa muito bacana, que são as pessoas de boa fé mesmo. A gente tem muita gente de boa fé junto da gente. Então, eu vou dizer, olha, são 22 anos de trabalho e assim, sem levar cano e sem ter problema com o fornecedor, entendeu? Não por isso, não, não tem muito isso não de ser um grande problema. Funciona bem essa história de mandar um e-mail ou um WhatsApp printar e tal, você fica, pelo menos, eu nunca precisei acionar ninguém, nunca aconteceu na minha vida, nunca.
de ter que acionar alguém porque deixou de fazer alguma coisa. Não tem, nunca. Até porque, normalmente, o pagamento é feito depois, né? Mesmo que você pague 50% e depois 50%, o pagamento é feito sempre deixando uma parte para depois. Então, a pessoa faz para poder não deixar de receber. Marília Santiago falou assim: para fins de prestação de contas, qual a burocracia? Você usa prints também ou precisa de recibos e contratos? Prestação de contas é outra história, Marília. Não é, isso não entra na prestação de contas. Mas eu vou falar melhor sobre prestação de contas na última aula, tá certo? E eu vou seguir aqui para a gente não perder tempo aqui e lá, tá bom? Já que eu tenho tanta coisa para falar. Mas eu vou explicar bem direitinho lá na prestação de contas, tá? Reserva de pauta. O que significa reserva de pauta? Significa você reservar uma data num teatro, certo? Isso também faz parte da organização. E aí você tem que comunicar ao teatro. Muitas vezes, às vezes você está fazendo o projeto e o projeto ele já pede que você entregue uma carta de anuência do teatro dizendo: estou sabendo que essa pessoa está dizendo que vai usar esse teatro, certo? Aí você coloca essa carta de anuência junto do projeto. Normalmente tem um modelo, né? O edital tem um modelo de carta de anuência. Se não, é basicamente isso, é o local dizendo que está ciente, que a gente está citando o projeto, o teatro no projeto. E aí, na hora da contratação, aí você, mesma coisa que você fez com a equipe. Você vai definir horários, datas, né? Você vai definir valores. Só tem um detalhe: contratação de espaço é muito menos flexível do que o resto da sua equipe, entendeu? Então, você tem mais rigor no pagamento, né? Enfim, tem uma combinação mais amarrada, porque normalmente é uma instituição, a prefeitura, é um negócio assim, não é uma pessoa que você troca uma ideia simplesmente, certo? Uma outra parte da organização é você recrutar os artistas. Por que eu estou falando que isso faz parte da organização? Ela pode não fazer, pode fazer parte do planejamento. Dependendo do seguinte, às vezes o Balé Popular do Recife vira para mim e faz um projeto? Eu faço. Então eu já recrutei meu artista. Na verdade, o artista me recrutou, né? Porque o artista eu já tenho, o artista é o Balé Popular do Recife, né? O artista não é, eu não vou ter que contratar outros artistas. Mas, quando eu estou fazendo um festival, por exemplo, eu preciso recrutar artistas depois que a minha curadoria, né, tiver trabalhado e tal. E recrutar esses artistas significa que você vai chamar, dizer como é o projeto, entender se eles topam, falar de dinheiro, falar de pagamento, falar de agenda, porque a agenda não é brincadeira, então você tem que levar em consideração não só o dia do evento, mas você tem que levar em consideração que você vai ter que fazer ensaios. Então, você tem que prever na sua organização ensaios. Você tem que estruturar os ensaios. Qual é o local que vai acontecer esses ensaios? Quem é o responsável pelos ensaios? Tem um maestro? Tem um band leader? Esse ensaio vai demorar quanto tempo? Precisa de comida para esse ensaio? Tudo isso você já previu no seu planejamento, você vai executar agora. Agora é a hora de você saber, vai ser no estúdio. Qual é o nome do estúdio? Quem é o responsável pelo estúdio? Qual é o telefone do estúdio? Qual é o e-mail do estúdio? Qual é a hora que eu posso entrar lá? Vai ter comida? Se vai ter comida, quem é que vai providenciar o lanchinho do ensaio? Né? Quem é o fornecedor que vai levar? Tudo isso é responsabilidade do produtor. Iago está perguntando aqui, eu tenho uma dúvida. Se estou produzindo um projeto que é meu, vou dirigir e atuar, eu poderia usar parte da verba como um salário para mim? Afinal, é um trabalho que eu estarei fazendo também. Claro, lógico, muito justo. Pode sim. Você, como proponente, você, inclusive, aqui na lei de Pernambuco, no Funcultura, é obrigado você estar na equipe principal com função. Porque você não é simplesmente uma pessoa que está emprestando um nome. Você é o responsável por aquele projeto, né? Então, você pode e deve se pagar,
Sim, preveja o seu trabalho. E tem outra coisa, Iago. Se você vai gerenciar o projeto, você tem que prever, além da sua verba, né, do seu trabalho como diretor e ator, você tem que prever também uma verba para você administrar o projeto. Só tem um detalhe: se for no Funcultura, o administrador do projeto só pode receber uma rubrica, né? Só pode receber por administração do projeto, certo? Mas se você vai fazer a administração do projeto, você não vai poder receber por isso. Se o projeto for Funcultura, tem outros editais que permitem sim que você coloque lá você como um gerente do projeto. É justíssimo, porque não é moleza, não. A gente ficar tocando para frente, né? Ou colocar pelo menos a sua verba de prestação de contas, você elaborando prestação de contas, isso é muito importante, porque é uma responsabilidade enorme, é trabalho do começo ao fim do projeto, sem parar, e você merece ser remunerado por isso. E é importante que as pessoas que estão no projeto entendam que existem várias funções. Isso é super importante, gente, deixar claro qual é a função de cada um, sabe? Para que as pessoas entendam qual é a grana que cada um vai receber, né? Então, assim, tem projetos que eu acumulo um monte de função, tem projeto que eu só faço uma função e tem um colega que acumulou um monte de função. É claro que ele vai receber por todas as funções, eu vou receber por uma só. Isso é justo, né? E por isso que tem que ter muita clareza quando você fizer a planilha com relação às funções, e não com relação somente às pessoas, mas com relação à função de cada criatura que vai estar lá, né? E às vezes a pessoa acumula as funções e realiza mais de uma função por vez, né? Assim, em projeto. E aí tem que receber mais, claro, tem que receber pelas duas funções, é lógico. Tem uma outra coisa que é um perigo da gente esquecer quando a gente está trabalhando com música, que são composições, arranjos, textos e roteiros, no caso de teatro, textos e roteiros. Às vezes a gente faz uma planilha, faz um orçamento, e a gente esquece de prever que, por exemplo, se a gente está trabalhando com orquestra, a gente vai ter que pagar um arranjador para poder construir os arranjos que a orquestra vai tocar, porque sem isso a orquestra não toca. Então, tem que lembrar de colocar os arranjos na planilha. E a mesma coisa sobre as composições. Às vezes você vai contratar alguém para compor, por exemplo, se você está fazendo uma peça de teatro, você vai fazer uma trilha, certo? Aí você tem que falar com um compositor que vai compor a trilha. Então você tem que lembrar de prever que você vai usar uma trilha original, você vai ter que pagar esta criatura. E se você não for usar uma trilha original, você vai ter que pagar ao ECAD. O ECAD, que é o Escritório de Arrecadação de Direitos Autorais, que fiscaliza, é o órgão que fiscaliza a música no Brasil. Então, se você vai fazer uma apresentação, é importante que você converse com o ECAD para você entender qual é a forma que você vai pagar, porque existem várias formas de se pagar o ECAD. Mas é importante que se paguem os compositores, não é? Já que eles já trabalharam e fizeram suas músicas, estão colocando ali à disposição de vocês. Uma coisa importante também, Gabriel falando, no caso para o Fucultura, não pode administrador do projeto ter outra função, não. No Fucultura, o administrador do projeto só pode administrar o projeto. Para o Funcultura, eles enxergam assim. Eu não vejo nenhum sentido nisso. Mas é isso, se você emitiu uma nota fiscal de administrador do projeto para o projeto do Funcultura, você não pode emitir outra nota fiscal para outra rubrica, só pode essa, certo? Rosângela está falando aqui, no caso musical, como ficam os direitos no caso de musical? Ah, já respondi. Isso aí, fala com a ECAD e acerta com eles. Vocês têm que se ligar também nas questões legais. O que significa isso? O que eu estou querendo falar com isso? Por exemplo, você vai fazer uma apresentação que é no meio da rua, um super palcão lindo. Gente, eu adoro fazer isso. Eu amo fazer isso. Chegar no meio da praça, olhar para o cara que está encostado no caminhão, com cheio de troço de palco, olhar para o cara e dizer: o palco fica aqui. Menino, isso é muito bom, minha gente.
adoro fazer palco de rua. Então, quando você vai fazer isso, que eu falei agora, que é um espetáculo de rua, você precisa se preocupar em ter tudo aquilo legalizado. Então, a prefeitura é quem gerencia o solo, né? Então você vai ter que bater na prefeitura, perguntar tudo que você tem que ter, porque você vai ter que ter autorização, você vai ter que ter uma planta feita por um arquiteto, você vai ter que ter, o corpo de bombeiros vai ter que te autorizar, então ele vai dizer quantos extintores de incêndio você vai botar lá, se vai ter que ter brigadista, porque dependendo da quantidade de pessoas, você precisa ter brigadistas. Tem várias questões legais que precisam estar afinadas para que realize o seu projeto. Quando você vai fazer uma coisa dentro de um teatro, é bem mais simples, porque o próprio teatro já tem autorização para funcionar. Então, você chega lá, bota seu espetáculo, e as questões legais, elas são mais de direito autoral, né, o direito do texto, elas passam mais por aí do que da estrutura que você vai montar. Então, se liga, se você quer ser um produtor que quer fazer esses espetáculos na rua, se liga que você vai precisar conversar sempre com a prefeitura, né, com o responsável pelo local, para que você, no dia, não tenha o seu espetáculo embargado, porque tanto o Corpo de Bombeiro como o CREA, ele pode embargar o seu espetáculo. Assim como o ECAD, ele também tem poder de polícia. A diferença do ECAD é que, quando você não falou com o ECAD, você vai fazer uma apresentação, aí você está lá lindo, aí chega quem? O fiscal do ECAD. O fiscal do ECAD bate lá, opa, boa noite, isso aqui. Aí ele vai perguntar se você já fez o que ele chama de liberação. Você já fez a liberação com o ECAD? Ah, não fiz. Aí ele diz, não tem problema, você me dá o repertório, aí ele vai preencher um documento e é como se fosse uma confissão de dívida, sabe? Ele vai preencher um documento e você vai assinar dizendo que no primeiro dia útil, depois daquele espetáculo, você vai pagar a ele o que ele está dizendo ali, que normalmente é 10% da bilheteria. Quando é feito assim, dessa forma, né? Normalmente é 10% da bilheteria. E aí, a amizade continua mesmo, não tem problema. Ele tem poder de polícia de parar o espetáculo? Tem, caso você diga não vou assinar. Se você disser não vou assinar, você não pode usar as músicas que você vai usar. E aí, não tem o espetáculo, certo? Então, na hora que o fiscal chegar, não fique nervoso, nem tenha medo dele, não, porque ele não é do mal, ele é uma pessoa do bem que está fazendo o trabalho dele, você só assina a sua confissão de dívida e no próximo dia útil você pega os 10% da bilheteria, dá para ele e fica tudo certo. Detalhe, ECAD não recebe dinheiro, ECAD só emite boleto, tá? Então, se alguém chegar e disser, não, então me dê o dinheiro e fica tudo certo, não fica tudo certo. Não pode, nenhum fiscal pode receber dinheiro. Só pode emitir boleto, tá? Então, o que você vai fazer é esperar chegar um boleto do ECAD e pagar, bem feliz. Gabriel perguntou aqui, aí proponente pode ser, no caso, produtor e músico, por exemplo, seria restrição apenas para a rubrica de administrador, correto? Correto. No Funcultura, sim. Administrador do projeto é a única rubrica que só pode emitir uma nota. Somente. Marília falou assim: qual a diferença de administrador do projeto e produtor executivo? O produtor executivo faz toda essa confusão que eu estou falando para você nesses 4 dias. O administrador do projeto vai pegar o projeto prontinho, que o produtor executivo já fez, já elaborou, já botou lá, já fez todo. Ele vai pegar esse projeto prontinho e ele vai controlar o pagamento das rubricas, para você não exceder as rubricas. Ele vai controlar os pagamentos para que eles sejam feitos com a documentação necessária. Ele vai administrar aquele projeto em si, o projeto mesmo. O projeto que foi entregue à Funcultura, ele que vai dizer assim, minha gente, aqui está dizendo que a gente tem que fazer 40 cartazes, então faz 40 cartazes, me dá a nota fiscal dizendo que foram 40 cartazes, me dá
um cartaz para eu botar aqui para exemplificar. Isso é o administrador do projeto que faz, entendeu? Ele vai controlar para que tudo saia exatamente como você colocou no projeto, para que ninguém esqueça de nenhum pedacinho do projeto. Isso é que faz o que faz um administrador de projeto. É bem diferente do produtor executivo. O administrador do projeto, por exemplo, ele não vai ligar para marcar os ensaios, o produtor executivo vai, entendeu? O produtor executivo, o administrador do projeto, ele cuida assim, da porta para dentro do projeto, e o produtor executivo é da porta para fora, né? Tudo que tem que contratar e tal é com o produtor executivo. Mas a forma como isso vai ser pago, né? Tudo que está escrito dentro do projeto, que tem que ser realizado, é o administrador que vai dizer para o produtor executivo que não pode esquecer que tem que ter um concerto-aula para estudantes. Aí o produtor executivo vai providenciar fazer esse concerto-aula. Beleza? Acho que ficou claro, né? Rosângela falou aqui, no caso da prefeitura é o alvará. Então, falando de palco de rua, né? No caso da prefeitura não é só o alvará, não. Certo? Tem um monte de documento que eles pedem. Como eu falei para você, por exemplo, é a prefeitura que cobra uma planta feita por um arquiteto, por exemplo, do palco. Isso é a prefeitura que cobra. Por isso que, se você for fazer um espetáculo na rua, é importante que você fale com a prefeitura para que ela lhe diga toda a documentação que vai ter que ter para que você corra atrás e vá providenciar. Porque tem muitos documentos mesmo. E eu não sei lhe dizer, e depende de cada prefeitura, varia de um para o outro. Eu já vi coisas loucas e já vi gente que não pede nada, assim, não, só assina esse papel aqui, tá bom. Depende muito de muita coisa. Então, convém você perguntar na prefeitura que você está lidando, certo? Na organização, a fase da organização é a fase também que a gente define o que a gente vai precisar, por exemplo, de alimentação para as pessoas. A gente vai definir tudo, né? Aí, falando de alimentação, a gente tem que ter cuidado com pessoas que têm restrições alimentares e a gente tem que ter cuidado com o horário que a alimentação vai ser servido para que não chegue muito cedo e depois as coisas estraguem, depois dê um problema sério com a sua equipe. E outra coisa também importante é você sempre, no seu cronograma, colocar horário para alimentação, tanto dos artistas como para os técnicos. Não esquecer que os técnicos são pessoas que comem também. Então, é importante você determinar um horário para que os técnicos se alimentem. E, às vezes, a gente está numa loucura tão grande, às vezes é tão pouco tempo para a gente fazer um monte de coisa, que não dá tempo de dizer assim, vamos todo mundo agora parar 1 hora para comer. E aí, o que você faz você pode fazer um revezamento com os técnicos, entendeu? Porque nem sempre a gente consegue parar para todo mundo ir comer, mas todo mundo tem que comer, então a gente consegue revezar, tá? Aí isso você combina antes com os técnicos para ficar tudo certinho. Marília falou aqui que eu respondi sim, isso. O administrador pode ser um contador? Pode. Eu prefiro que seja um produtor. Mas um contador vai fazer isso bem também. Né? O administrador ele tem que estar atento ao projeto, ao que foi proposto no projeto. Mas pode sim, pode ser. Eu prefiro que seja um produtor porque o produtor tem um outro olhar. Ele vai entender mais, inclusive, o que está escrito no projeto, que é com uma linguagem nossa, né? Nanda perguntou aqui, toda essa documentação só começa a ser providenciada se o projeto for aprovado? E se você só soube da aprovação faltando pouco tempo? A minha sugestão é a seguinte, vai fazer um projeto na rua, você já vai na prefeitura e pergunta tudo. Né? Pergunta tudo o que você vai precisar. Aí eles vão te dizer bem direitinho. Se você está propondo um projeto para botar um palco na rua, você vai ter que investir pelo menos no arquiteto, para ele criar o palco, até para você poder mostrar para o patrocinador, para quem quer que você vá correr, mesmo colocar num edital e tal, você vai precisar mostrar esse documento, mostrar, na verdade, como é que vai ser isso, entendeu?
E aí eu aconselho que você se antecipe. Agora, se não for aprovado, paciência. Chama investimento a fundo perdido. Você faz investimento, esquece que você fez. Se for aprovado, ótimo. Se não for aprovado, você fez o investimento a fundo perdido. Porque, às vezes, o projeto é aprovado super em cima da hora, você tem pouco tempo para realizar e realmente não dá tempo de providenciar tanta coisa. Eu acho que o mais demorado é essa parte mesmo do arquiteto. O resto, o corpo de bombeiro, esse negócio é mais fácil, porque é uma coisa que eles fazem todo dia. Então, e assim, e não é uma coisa que você tem que contratar um bombeiro para fazer, não. Você vai no corpo de bombeiro, solicita esse serviço e faz. Aí você paga uma taxa, né? Que eles vão te dizer quanto é a taxa, você paga uma taxa e pronto, e pega o documento. É simples assim. Não é uma coisa que toma muito tempo. O que demora mais mesmo é esse negócio do, do arquiteto e tal. Eu acho que isso é o que demora mais mesmo. O resto é mais fácil, é mais simples. Acessibilidade. Peraí, já Ciclene perguntou. No caso de projeto com oficinas, o oficineiro pode ser produtor executivo? Sim, ele pode. Ele pode ser produtor executivo. Só não pode ser administrador. A única coisa que não pode repetir. Mas, fora isso, não tem problema de você acumular função, não. E até deve, porque tem muito, assim, tem muitos produtores que dão oficinas muito, muito legais, né? E aí você não pode ser um impeditivo para que você execute o seu projeto com essa pessoa dando aula, né? Aí você. Ui, desculpa, bati aqui, balançou, foi tudo. Aí você realmente coloca uma outra pessoa para administrar o projeto e fica tudo certo. Uma outra coisa que a gente define na organização também é acessibilidade. A gente contrata a parte de acessibilidade. Ontem eu falei um pouco sobre acessibilidade, hoje eu vou falar um pouquinho mais. Lá no planejamento, né? Se a gente planejou legal, a gente usou a nossa criatividade para pensar em acessibilidade, né? Então, você colocou tradução em Libras, colocou audiodescrição, você colocou lá que o local é totalmente acessível, então você vai escolher um local que seja totalmente acessível, ou você vai criar rampas para que ele seja totalmente acessível, né? E aí você inventou mil coisas, assim, tem mil histórias que você pode inventar. Eu falei dos idosos, que você pode colocar alguém para receber os idosos, né? Você pode sugerir um tour tátil, se for uma peça de teatro que tem um cenário bacana, aí você marca um pouquinho antes, um tour tátil, que chama um grupo de cegos para que eles possam pegar no cenário e entender como é o cenário, porque visualizar, digamos assim, como é o cenário com as mãos, né? Tem coisas que você pode, mil coisas que você pode inventar e pensar bem direitinho. E na hora da organização é a hora que você vai ligar para o seu coordenador de acessibilidade, né? E vai dizer, ó, aprovei o projeto e quero desenvolver as ações de acessibilidade com você. E aí é nessa hora da organização que essa criatura que é o coordenador de acessibilidade vai entrar em contato com o público especial. É nessa hora que ele vai chegar para você e ele vai te dizer mais coisas que ele vai poder fazer. É nessa hora que vocês vão sentar e trocar uma figurinha para vocês terem mais ideias juntos e fazer o máximo que puder para que o seu projeto seja acessível para todas as pessoas, certo? Então, nessa hora da organização, por isso que eu digo assim, é quase a mão na massa, porque você está, de fato, com a mão na massa, porque é a hora que você já está executando mesmo capeste, mas não é o dia exatamente do evento que você está fazendo. Muito importante é você ter consciência de que cada apresentação, cada evento, cada ação cultural tem as suas necessidades específicas. Então,
Cada apresentação vai ter uma necessidade específica. Então, lembra aquele nosso checklist gigante, maravilhoso, tal? Saiba que vai aparecer coisa que você não imaginava que precisava. Eu lembro tanto da gente no evento, porque a gente precisou alugar uma geladeira vermelha. Precisa alugar uma geladeira vermelha. Precisa alugar, ou precisa conseguir galhos, muitos galhos secos. E a gente, pense, olha, cada coisa que eu já vivi nesta vida, cada coisa esquisita que a gente teve que providenciar, principalmente trabalhando com teatro, né? Só loucuras, né? E trabalhando, durante muito tempo fui produtora da banda Mini Rock, que é uma banda de criança, né? Uma banda que faz rock para criança. E também tinham coisas engraçadíssimas, né? Coisas loucas assim, tipo, vai cantar parabéns para você? Umas coisas assim, que eu olhava e fazia, gente, eu não acredito que isso está no meu checklist, velho. Não é possível que tá um negócio desse no meu checklist, não. Então, saiba que em cada apresentação você tem uma necessidade específica. Tem coisas que você só vai usar uma vez na vida e nunca mais você vai usar, né? E tem coisas que vão se incorporar ao seu checklist porque você vai passar a precisar. Na verdade, tem necessidades que você não sabia. Sabe aquelas coisas assim? Nem sabia que eu precisava disso, mas eu preciso tanto. São coisas que você vai aprendendo no caminho para que a sua vida fique mais fácil, né? E aí você vai alimentando aquele checklistzinho para ficar bem recheadinho, bem cheio de coisa. E uma coisa muito importante nessa fase da organização também são os acertos, os contratos que você vai fechar, né, com quem está lhe contratando, por exemplo. Assim como você vai contratar as pessoas, você também vai ser contratado, né? Então você tem que se ligar, porque é importante que você deixe claro qual é a sua função, né? O que você vai desempenhar nessa função, isso falando quando o projeto não é seu, né? O que você vai desempenhar na sua função, certo? Quanto você vai receber, quando você vai receber, de que forma. Isso é muito importante. Às vezes, a gente que é produtor cultural, assim, artista tem vergonha de falar de dinheiro. Eu cresci numa família de artistas e, para mim, falar de dinheiro e arte na mesma frase era uma coisa assim, que eu ia para o inferno de cabeça para baixo, com casca e tudo, sabe? E eu precisei amadurecer muito para entender que isso não era um pecado, para entender que esse é o meu trabalho. E assim, quando você. Falar de dinheiro é uma coisa um pouco complexa, né? Quando você sei lá, um engenheiro, você vai procurar um trabalho, um emprego. Aí você viu que tinha uma vaga numa empresa tal. Massa, aí você vai lá nessa vaga, ou você vai lá e pede para ocupar a vaga. Aí, né, quando você chega lá, você vai dizer tudo que você faz, vai entregar todos os seus certificados, né? Seu currículo lindo, maravilhoso, riquíssimo. E aí o cara vai dizer: topo, tá aí, gostei do seu currículo, vamos sim, vou lhe contratar. Aí o cara vai dizer: olha, eu vou te pagar tanto, você topa? Aí você vai dizer: topo. Aí você vai passar no departamento pessoal e vai assinar lá. Não é assim com a gente. Esse engenheiro nunca mais vai falar de dinheiro, a não ser quando ele quiser pedir um aumento. Mas ele nunca mais vai falar de dinheiro. Ele vai lá trabalhar todo dia e no final do mês o dinheiro vai entrar na conta dele e fim da história. Com a gente não é assim. O produtor fala de dinheiro quase que diariamente. Quase todos os dias você tem que falar de dinheiro com alguém. Seja contratando alguém, seja alguém lhe contratando. Então, é muito importante que você absorva essa informação. Não é pecado, não vai para o inferno. É o seu trabalho. É o que bota comida na sua mesa, é o que paga os seus boletos. Minha frase, meu mantra é: aplauso não paga boleto. Então, se conscientize disso, saiba que você vai ter que falar de dinheiro, sim. E vai ter que falar de dinheiro muitas vezes.
Então, eu deixei assim, o último tópico é não deixe de falar de dinheiro quando o envolvido é você. Não deixe. Lembra que eu disse assim, quando você vai contratar alguém e alguém disse assim, não, depois a gente acerta. Não, de jeito nenhum. Isso vale para você também. Quando a pessoa for lhe contratar, aí você, se a pessoa não disser quanto é o seu, perguntar quanto é o seu trabalho, você vai dizer, olha, o meu trabalho para fazer isso é tanto. Entendeu? E pronto, vai negociar. E isso você vai fazer muito, muitas vezes. Então, não pode ser uma dor, não pode ser um sofrimento. Você tem que estar com seu coração muito em paz para falar de dinheiro, certo? Tem que estar muito tranquilo com relação a isso, porque você vai falar muito, beleza? Gabriel falou aqui, é um pecado mortal em teatro, um saco. Então, é isso. Não é só em teatro, é em música, é em dança, é em circo. Tudo isso é. Eu vou dizer, eu tenho uma teoria. A minha teoria é a seguinte: as pessoas que estão contratando a gente, elas estão vendo que a gente ama tanto aquilo que faz. É um prazer tão grande, muitas vezes é um hobby na vida das outras pessoas, que elas se sentem meio mal por pagar por uma coisa que a gente está se sentindo tão bem, entendesse? Eu acho que passa um pouco por aí. Tipo assim, eu vou pagar para esse cara tocar. Ele não ama tocar porque ele não toca de graça, né? Mal sabe eles que para tocar legal, você tem que ter tempo ensaiando, você tem que ter tempo estudando, você tem que ter tempo compondo. E se você não tiver tempo, esse tempo todo, se alguém não pagar para você fazer, você vai ter que pegar o seu tempo e procurar um emprego, né? Porque alguém vai ter que pagar suas contas. E aí você não vai estudar, aí você não vai compor, aí você não vai ensaiar, e aí você não vai ser um músico massa. Tudo tem um preço. Bruna disse aqui, ótima fala. E Giovana, quanto um produtor executivo deve receber em um projeto? Qual o valor para a planilha? Giovana, não tem um valor assim, é tanto. Até porque depende. 10%, 20%, está falando num percentual. Tudo depende do projeto. Mas, por exemplo, se você vai escrever um projeto para a Lei Rouanet, que é a Lei de Incentivo à Cultura do governo federal, que não chama mais Lei Rouanet, agora só se chama Lei de Incentivo à Cultura, que eu sou antiga, tá, minha gente? Eu sou daquela que chama ainda científico, ao invés de. Não sei nem como é que diz na língua de hoje. Mas, enfim, se você vai fazer um projeto para a Lei de Incentivo à Cultura do governo federal, você pode cobrar 10% para o produtor executivo, e isso é limitado até R$ 100.000. Então, se for um projeto de 1 milhão, você pode pedir até R$ 100.000, mas se for um projeto de 1 milhão e 100, você não pode pedir mais de R$ 100.000, certo? Então, na Rouanet, por exemplo, quer dizer que não é Rouanet, um dia eu aprendo, na Lei de Incentivo à Cultura do governo federal, tem um limite, né? Você pode cobrar 10% até 100 mil, e só, certo? Mas varia de projeto para projeto, até porque tem projetos que você vai estar acumulando muitas funções. E aí o que você tem que perceber quando você está fazendo um projeto é o que cabe no projeto. Né? Às vezes o projeto cabe que você ganha até mais. E às vezes não cabe, não cabe. É muito difícil. Às vezes o projeto tem muito custo, muito mesmo. Tem que ter gerador, tem que ter palco de rua, tem que ter comida, tem que ter o artista, tem que ter transporte, não sei o quê. E fica um projeto com custo muito alto. E aí você vê que não cabe 20%, mas cabe 10%. Entendeu? E aí eu acho que cabe a você se posicionar, entender qual é o seu limite. Qual é o seu limite para. Aí, o que eu faço? Eu determino um percentual para mim, um limite, certo? Tipo assim, eu olho assim, faço nesse projeto eu quero ganhar 20 mil. Aí eu boto, na minha planilha, eu boto 20 mil para mim, certo? E aí, o resto, eu vou construir em cima disso. Eu vou construir entendendo que tem que sobrar 20 mil. Só que em vários momentos eu olho assim, velho, não vai dar para ser 20, vai ter que ser 15. Porque senão eu vou ter que cair a qualidade do meu projeto. Eu não quero cair a qualidade do meu projeto. Eu quero que o projeto seja massa, que eu ganhe meu dinheiro, mas que o projeto seja massa.
entendeu? E aí você vai fazendo essa conta de chegar. Nanda falou assim: você acha que, com a pandemia, a atuação do produtor vai mudar? Nanda, eu acho que não. Eu acho que o produtor vai ser sempre o produtor. O produtor é essa pessoa que cria soluções. Vou dar um exemplo que está acontecendo comigo agora. Eu aprovei um projeto, que é o Festival São João Sinfônico, e aprovei no Funcultura, e ele vai acontecer. Ele estava previsto para ser com público, porque na época que a gente escreveu o projeto, a gente não estava na loucura, mas aí ele vai ser sem público, porém ele vai ser transmitido, né? Então, de qualquer forma, ele não vai ser ao vivo, né? Porque ao vivo foi feito para dar errado, então não vai ser ao vivo, vai ser gravado. E a gente. Ai, minha gente, desculpa. E aí eu tive que adequar todo o projeto. E o que eu estou fazendo agora? Eu estou avaliando todas as questões de segurança para esta gravação, porque é com uma orquestra. Então, eu vou. Veja que loucura. Na orquestra, os músicos ficam lado a lado, cadeira encostada, cadeira com cadeira. Agora eu vou ter que dar 1,5 m de cada músico, certo? Isso vai fazer com que a minha orquestra dobre de tamanho, de espaço. Aí o que acontece? Se eu dobrar de tamanho, de espaço, não vai caber no teatro. Aí eu tenho que diminuir a quantidade de músicos. Porém, eu não posso permitir que a qualidade caia. Então, eu tenho que saber exatamente onde eu posso mexer. E isso está sendo feito, estruturado e arquitetado junto com o maestro, porque é ele que vai dizer. E ainda assim, eu vou colocar isolamento de acrílico nos sopros, por exemplo, né? Nos instrumentos de sopro, que vão estar sem máscara, porque os outros músicos vão estar com máscara. Tem uma outra coisa muito interessante, que tem 2 músicos que fazem parte do grupo solista, que são do grupo de risco. E a gente não quer arriscar eles. Aí o que a gente está criando? A gente está criando, a gente vai inventando, né? Aí a gente está criando uma estratégia para que toda a orquestra, todos os músicos fiquem no palco do teatro, no dia da gravação, e esses 2 músicos, eles vão ficar num camarote separado, um do lado do teatro, outro do outro lado do teatro, né? Ou seja, eles veem a orquestra vê eles, mas eles não chegam perto de ninguém. Eles vão entrar pela porta da frente do teatro, tocar e vão embora. Eles vão ter contato com 0 pessoas. 0. E isso, quem executa essa doidice, quem pensa, quem soluciona o problema é o produtor e sempre será, com pandemia ou sem pandemia. A gente troca uma ideia, a gente conversa com amigos, a gente conversa com os artistas e tal, mas quem vai desenrolar o babado é o produtor. E sempre será. O que eu acho que está acontecendo é que nós, produtores de espetáculo, estamos virando produtores de audiovisual, né? Claro que o know-how da gente de espetáculo faz com que a gente faça um espetáculo para ser gravado, mas a gente está juntando esse know-how de espetáculo, a gente está juntando essa parte de captação, de imagem, de vídeo, de áudio, né? Para que fique bem feito, para que fique bem gravado, né? E vai ser lindo, minha gente. Giovana está falando aqui que vai ficar lindo. Vai mesmo. Eu também acho que vai ficar lindo. A gente só tem que ver se vai dar certo tecnicamente. Né? Eu falei com o maestro já falou que para ele dá, porque é importante que os músicos estão vendo o maestro. Esses músicos não estão vendo o maestro, então dá para fazer. Aí o que eu tenho que ver na segunda-feira é com o meu técnico de som e com o pessoal de luz e de vídeo, se isso vai funcionar ou se vai ficar muito caro, porque aí, né, tem aquela coisa, né? O projeto tem um limite orçamentário e a gente tem que respeitar esse limite, então a gente tem que ver e entender se é possível realmente que esses 2 músicos participem. É um esforço,
que a gente está fazendo, e eu acho que é um esforço que vale a pena, porque ninguém está para brincadeira com o que está acontecendo no mundo hoje, e a gente tem responsabilidade geral, né? Isso é muito, muito, muito importante, a gente cuidar da saúde das pessoas. Minha gente, eu falei sem parar por 1 hora. Eu falo muito. Aguinha. Perguntas. Acabei minha lista hoje já, viu? Ontem foi fogo, mas planejamento realmente é maior. Eu acho que coordenação vai ser grande também, disse minha gente. Amanhã vai ser puxado também. Perguntas. Quem tem perguntas? Eu adoro quando tem perguntas. E eu estou adorando, porque essa turma é falante. É conversadeira, que é uma beleza. Bom mesmo era se a gente estivesse se vendo, né? Ia ser mais legal. Eu fico aqui falando sozinha, feito uma louca. Orientações sobre o futuro, certo? Amanhã a gente vai ver coordenação, né? O que é coordenação? É a hora da mão na massa, é o dia do evento. Esse amanhã vai ser bem legal. E no domingo a gente vai ver a finalização, que é a parte de prestação de contas e tal. Né? Essa parte que vem depois que os aplausos já cessaram. E aí chega aquela parte que a gente tem que pagar e prestar conta. E no domingo, eu queria que vocês estivessem aqui. Eu já falo contigo, só um minuto, peraí. Deixa eu só concluir essa informação. No domingo, eu queria que vocês fizessem um esforço para estar aqui, porque vai ser onde eu vou mostrar para vocês exatamente tudo que vai ter no curso Produção Sem Complicação, que eu vou ministrar para vocês, tá? Ele vai ser um curso bem legal, já está pronto, tá lindo. Eu fiz de acordo com o que vocês comentam comigo, enfim, nas minhas redes e tal. E é informação estruturada, né? Começo, meio e fim é uma maravilha, porque é um guia, né? Para que você consiga entender como é que se vive de produção cultural e como é que você faz para entregar um produto profissional, com aspecto profissional, que seja entendido como profissional, e com isso você lote sua agenda. Já se falou assim, Carlinha, sobre projetos com várias oficinas, você já fez? Sim, eu já fiz. Já fiz sim, projetos com várias oficinas. Me diz exatamente qual é a tua dúvida, tá? Marília falou assim, o produtor executivo recebe por mês, depende do projeto, ou de uma única vez. Quando eu faço o projeto, eu contabilizo mais ou menos por mês quanto é que o produtor executivo vai ganhar. Porque às vezes a gente bota uma rubrica inteira e aí fica, olha, ele vai ganhar tanto dinheiro, só que o negócio só vai acontecer em 10 meses. E aí, no final das contas, ele ganhou R$ 100 por mês, entendeu? E aí fica muito pouco. Aí eu gosto sempre, quando eu estou fazendo a planilha, de fazer essa divisão. Porém, na hora de pagar, não tem esse rigor de ter que ser por mês, certo? Eu acho que vale a pena a gente pagar em 2 vezes, né? Porque você paga 50% adiantado para dar um respiro para a pessoa trabalhar e 50% mais para o final para que a pessoa conclua o trabalho. Mas isso depende muito do assim do trato que você tem com o próprio fornecedor, né? Os meus fornecedores, esses fornecedores que eu trabalho a vida toda, eu sempre sou assim, ó, a hora que eu tiver o dinheiro na mão, eu pago a eles. Se eu tiver o dinheiro antes, eu pago antes. E eu não tenho nenhum receio de pagar antes. Sabe por quê? Porque muitas vezes eles precisaram esperar para receber. Então, é assim, se eu tiver pouco dinheiro, eles vão receber pouco dinheiro. Se eu tiver muito dinheiro, eles vão receber muito dinheiro. Não vão receber pouco, não. Se eu recebi o dinheiro antecipado, eles vão receber antecipado. Se eu só receber depois, eles recebem depois. Porque eu já estabeleci uma relação de confiança com eles.
Mas, falando do produtor executivo especificamente, depende do projeto, né? Normalmente, quando me contratam, acabam pagando assim, sempre quando está acabando o projeto, sabe? Está acabando o projeto. Se for um projeto muito grande, não, você recebe antes, mas se for um projeto que você vai realizar em um mês, no final você paga. Assim, no final as pessoas pagam. Normalmente é assim que funciona no mercado. Eles pagam depois, até porque essa é uma prática do mercado em tudo, né? Tudo que lhe contratam só lhe pagam depois. Já se falou, você acha possível acontecer um projeto com várias oficinas de dança? Sim. Sim, somente oficinas? Sim. Existem, nos editais, inclusive, muitos editais, eles têm linhas de ação, né? Então, tem editais que separam isso, assim, eles chamam a parte de formação. Você pode escrever um projeto na parte de formação. Esse projeto que nós estamos aqui hoje, da Lei Aldir Blanc, ele foi inscrito na parte, na linha de formação da Lei Aldir Blanc, porque eu estou formando pessoas, certo? Você pode criar um projeto de oficinas de dança na parte de formação. Inclusive, super vale a pena. Eu já fiz alguns projetos na parte de formação de dança, com várias oficinas, inclusive em várias cidades do estado. E super funcionou, super valeu a pena. E aí é só se ligar, ver se o edital tem esses setores, né? Ou se ele coloca tudo num balaio só. Mas também se colocar, não tem problema não. O importante é você estar escrevendo os projetos, colocando os projetos para dentro. Crianças, temos 1h10 já de conversa e hoje não vai ser 2 horas, não, porque me criou muitos problemas esse negócio de ter um vídeo de 2 horas para legendar e editar, viu? Muitos problemas. Então, quem tiver perguntas, fale agora, eu calo para sempre. E a gente se encontra amanhã, às 8 aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Última chance. Dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três. Foi massa, Giovana. Também adoro. E é bom que vocês são participativos e falam comigo, isso é muito bom. Então, minha gente, a gente se encontra amanhã às 8 para falar sobre coordenação. Beleza? Um beijo bem grande. Muito obrigado por estar aqui pertinho de mim. E já sabe, né? Segue as redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Vamos ficar sempre pertinho e sempre conversando juntinhos, tá bom? Até amanhã, crianças. Beijinhos.